E em meio ao debate sobre equilíbrio das contas públicas, crescimento da dívida e impacto disso na economia, nossa entrevista agora é com o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que fala sobre responsabilidade fiscal, inflação e rumos da taxa de juros aqui no Brasil. Boa noite, ministro, tudo bem? Boa noite, Lênia. Tudo bem? É uma satisfação estar aqui conversando com você e com os telespectadores aí da Band. É um prazer recebê-lo. Eu queria começar, ministro, com um dos indicadores que fazem menção a estoque da dívida pública, né? A dívida PIB. Relatórios do Tesouro, outros do FMI mostram um pouco da divergência dos números, mas está acima dos 80%, crescendo entre 9% e 10% ao ano, indo até, a expectativa é que até 2026 passe para 90% ou mais. Fazendo um comparativo internacional, a Grécia emite uma dívida lá em 2015, com a crise que teve no país, que quase quebrou, né? A dívida passou a 100% ou mais do que isso, um patamar que devemos chegar, se tudo for conforme a gente olha agora, piorando até 2027. No ano que vem, o governo ele vai ter que alongar o vencimento das dívidas públicas, fazendo uma espécie de RJ do governo. Como é que a gente olha para esse cenário? Olha, é um cenário, não há dúvida, que preocupa, não é? Não é novidade. O governo tem expandido os gastos, tá? Desde que assumiu. Então, nós temos aí, de fato, uma expansão da dívida em consequência do fato de que os gastos são muito superiores à arrecadação. E existe um esforço de aumento de arrecadação, de criação de novos impostos, de cobrança, etc. Mas, evidentemente, existe uma expansão substancial das despesas públicas e a consequência disso, evidentemente, é o aumento do endividamento público, né? Isto deve causar preocupações maiores no mercado, possivelmente a partir do próximo ano, né? Quando os níveis depender. Tem aí diversos índices, como você mencionou, tem o índice do Banco Central, o Ministério da Fazenda, o FMI, mas todos aí caminhando aí para essa faixa de 90% do PIB, que realmente é um patamar elevado para um país como o Brasil, não é? Uma economia emergente, etc. Então, não é um cenário ainda de catástrofe ou nada disso, mas começa a atingir patamares que causam preocupação. De que forma isso pode abalar a confiança dos brasileiros no real, com também fugas de capital estrangeiro e impacto no câmbio? Como a gente pode imaginar esse possível cenário que está se desenhando, ministro? Olha, eu não vejo, pelo menos nesse ano, no próximo, nenhuma perspectiva de situações mais impactantes, dramáticas, etc., desastrosas. Evidentemente que isso pressiona a inflação, por exemplo. Então, o Banco Central não pode baixar essa taxa de 15%, como tem colocado com clareza nas atas, não é? É uma consequência importante. A taxa do dólar, com isso, acaba se sustentando nesses patamares mais elevados, está aí acima de 5,3, etc. Muito improvável, para dizer o mínimo, que ele possa cair aí para números menores, que seria o caso num cenário mais favorável. A questão do capital estrangeiro, não vejo movimentos dramáticos, né? Nós temos aí um volume de reservas substancial. Isso é muito importante. É pouco falado isso, mas é muito importante. O Brasil tem 350 bilhões de dólares de reserva. Eu fui presidente do Banco Central e deixei, na época, o país com cerca de 300 bilhões de dólares de reserva, agora aumentou até um pouco.
versus 32 quando eu assumi. Portanto, o país, então, enfrenta determinadas situações. Por exemplo, quando este governo anunciou seus planos, etc., antes de assumir, em dezembro do ano, digamos assim, antes do presidente assumir o governo, o que aconteceu? Houve uma saída líquida de 10 bilhões de dólares. Não aconteceu nada dramático. Por quê? Porque nós temos reservas. Caso contrário, poderia gerar uma corrida, etc. Mas como nós vemos aí, muitas vezes que acontece em outros países emergentes. Portanto, é um cenário preocupante. O investimento vai depender muito da visão de longo prazo dos investidores. Muitas empresas têm operações importantes no Brasil que demandam investimento de máquinas, equipamentos. A empresa não faz movimentos dramáticos olhando apenas a questão macroeconômica, ele tem que olhar a questão específica da empresa dele, principalmente se for empresa industrial. Então, é esse o quadro. Isso quer dizer, é um quadro que tende a prejudicar, não há dúvida, um cenário de dívida mais elevado, tende a diminuir um pouco os investimentos estrangeiros, sustenta o dólar numa taxa mais elevada, sustenta os juros numa taxa mais elevada, e, portanto, não é um cenário extremamente positivo, muito pelo contrário. Então, é esse o quadro. Pegando carona na questão dos juros altos, a gente fala de, por um lado, o Banco Central com essa política de juros altos, tentar também reduzir o crescimento da demanda por produtos, serviços e, consequentemente, a inflação. Mas, por outro lado, a gente tem um governo que injeta uma política expansionista que injeta recursos na população, na sociedade, o que faz com que a taxa de inflação, principalmente, aumente. Além disso, eu tenho aqui dados falando sobre a renda per capita, ministro. De acordo com esses dados, entre 2011 e 2025, a gente teve uma queda de 13 mil dólares para 10 mil dólares por ano. Queria te ouvir, essa forma que governo, por um lado, Banco Central, por outro, tem lidado, é uma maneira meio esquizofrênica, na sua opinião? Porque se a gente seguir dessa maneira, como é que outros indicadores, como a própria renda per capita, pode ser atingida negativamente? Por um lado, o freio é puxado ou tentado, por outro, o acelerador ele funciona mais. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, não há dúvida que a política funciona melhor quando o Banco Central e, portanto, a política monetária e a política fiscal caminham na mesma direção. Por exemplo, no primeiro mandato do presidente Lula, aí de 2003 a 2006, por exemplo, quando o Banco Central adotou uma política de controle da inflação severa, que estava um pouco elevada, para baixar isso o mais rápido possível e depois manter ali, e a política fiscal também caminhou na mesma direção, a política fiscal contracionista, etc. Isso gerou confiança nos investidores, nos consumidores, etc. A inflação caiu e o país cresceu. Se nós olharmos o período todo daqueles 2 mandatos, por exemplo, 2003 até 2011, o país cresceu uma média de 4% ao ano, o que é um crescimento muito superior ao que se imagina hoje que poderia acontecer no mais otimista dos cenários. Então, isto realmente que você mencionou, o fato de que, de um lado, a política fiscal é expansionista, o que significa isso? Isso que você falou, o governo está injetando dinheiro no mercado, na economia, subsidiando o consumo, etc., entregando dinheiro às pessoas, etc., como você mencionou. Por outro lado, isso gera uma pressão inflacionária, né? Na medida em que não há uma expansão da atividade produtiva no mesmo ritmo, não só porque é muito
muito intenso, como também, como já mencionamos aqui, os investimentos estão caminhando com devido cuidado, etc., e com algumas preocupações. Então, não há uma expansão que possa acomodar uma demanda desse tipo, uma expansão, digamos, da economia desse tipo. Então, isso gera inflação. É um sintoma clássico. O Banco Central tem que subir a taxa de juros. Então, é isso. Nós temos agora o governo tentando expandir a inflação, desculpe, a economia e, como consequência, pressionando um pouco a inflação, e o Banco Central, para controlar a inflação com a taxa de juros elevada, tem que contrair um pouco a economia. Então, nós temos, de fato, esta situação que não é a ideal, mas é a que temos no momento. Ministro, a única saída seria realmente mexer na taxa de juros? Porque alguns especialistas falam que a expectativa seria agora para janeiro começar a arrefecer, cair um pouco a Selic, e outros estão falando que não vai acontecer. Queria ouvir o seu olhar a respeito, sua opinião, como é que a gente pode interpretar a possível demanda para essa baixa dos juros acontecer quando falamos de um prazo, falamos de uma perspectiva, na sua opinião? Olha, vai depender de tudo isso que temos falado. O Banco Central age de uma maneira muito técnica, muito responsável, etc. Ele faz uma projeção, né, através de modelos macroeconométricos que existem lá. O que é um modelo macroeconométrico? O Banco Central faz a projeção do que aconteceria com a economia, com a inflação e etc., com a determinada taxa de juros, depois com a taxa mais baixa, com a taxa mais alta, etc., e o que seria necessário para manter a inflação equilibrada e tudo isso. Então, o que acontece? O Banco Central, portanto, olha isso com muito cuidado e etc., faz todos esses cálculos e toma suas decisões de taxa de juros, né? E ele não define arbitrariamente, dependendo exatamente, como eu disse, são modelos muito elaborados através dos anos, da experiência, etc., etc. Então, este quadro atual, eu acho pouco provável que o Banco Central corte a taxa de juros logo agora de saída, no início do ano. Evidentemente que eu não estou lá dentro, eu não estou analisando os modelos que o Banco Central tem, etc. Então, eu não posso afirmar, ninguém pode afirmar isso. Quando eu estava, por exemplo, lá no Banco Central, eu, inclusive, desaconselhava os diretores a conversarem entre si, cada um formava a sua opinião para saber qual seria o voto dele na reunião do Copom, né, independente. Então, é difícil nós que estávamos de fora ficarmos prevendo que o Banco Central vai fazer exatamente, inclusive porque não temos aqueles modelos todos de projeção e acesso aos dados que o Banco Central tem. Mas, olhando tudo isso, eu acho pouco provável, mas tudo pode acontecer. Mas eu acho que não há muita indicação de corte de juros logo de saída no início do ano, não. Agora, ministro, na política monetária que é liderada pelo Banco Central, né, temos um juro nominal de 15% ao ano, pago pelo Tesouro, indo até 18% pelas grandes empresas, 22% pago pelas médias e 30% ao ano pelas pequenas, sem lembrar aqui também do cartão de crédito, né, do rotativo do cartão de crédito, que aí pega realmente pessoas físicas principalmente. Isso tudo reduz a atividade econômica, consumo, investimento, em nome da redução também da inflação, que se mantém ainda consistentemente acima da meta, como a gente acabou de falar. A política monetária, ela perdeu a eficácia como ferramenta de reduzir a inflação no Brasil, à luz desse descontrole fiscal que a gente segue acompanhando? Não, é normal. Eu acho que está funcionando, a economia funciona tecnicamente como era de se esperar. À medida que o governo está gastando muito, o Banco Central tem que manter uma taxa de juros mais elevada para controlar a inflação. E a inflação está aí
um pouco acima do centro da meta, mas dentro do intervalo de tolerância da meta de inflação. E, portanto, o Banco Central está fazendo o seu trabalho lá e está mantendo a situação sob controle, não tem dúvida. Evidentemente que se o Banco Central não tivesse com a situação firme sob controle, nós teríamos aí uma inflação também a essa altura totalmente descontrolada, o que não é o caso. Isto é, nós temos aí a inflação dentro do intervalo de tolerância da meta. Henrique Meirelles, muito obrigada pela participação aqui. Um prazer sempre falar contigo e aprender sempre também. Ótima noite, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Bom trabalho.